Jeremias 10:15-21, versículo 15. Vaidade são eles, obra ridícula no tempo do seu castigo, perecerão. Significado do versículo 15. Neste versículo, o profeta Jeremias está se referindo aos ídolos e deuses falsos adorados pelas nações pagãs. Ele os descreve como vaidade e obras ridículas, pois não têm poder nem vida. O significado desse versículo é que esses ídolos serão destruídos no tempo do seu castigo, mostrando a futilidade de confiar em algo que não tem poder ou vida. Versículo 16. Não é assim o quinhão de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Significado do versículo 16. Neste versículo, Jeremias destaca a diferença entre os ídolos e o Deus verdadeiro, o Senhor. Enquanto os ídolos são vaidade e não têm poder, Jacó, Israel, é abençoado porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e Ele é o Deus de Israel. O significado desse versículo é que somente o Senhor é digno de adoração e confiança, pois Ele é o verdadeiro Deus que criou e governa todas as coisas. Versículo 17. Congrega as tuas coisas do chão, tu que habitas em cerco. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arremessarei com funda aos moradores da terra, e os afligirei, para que o sintam. Significado do versículo 18. Neste versículo, Deus está anunciando um juízo e um castigo sobre os moradores da terra. Ele diz que os arremessará com funda, ou seja, os lançará para longe e os afligirá para que sintam a sua punição. O significado desse versículo é que Deus está agindo em justiça, punindo aqueles que se desviaram dele e rejeitaram a sua autoridade. Versículo 19. Ai de mim, por causa da minha quebrantamento. O meu ferimento é doloroso, mas eu disse, certamente isto é enfermidade minha, e eu a suportarei. Significado do versículo 19. Neste versículo, o profeta expressa sua angústia e dor diante da situação em que se encontra. Ele reconhece que está quebrantado e ferido, mas também declara que essa enfermidade é sua e ele a suportará. O significado desse versículo é que o profeta está disposto a suportar as dificuldades e as consequências de seu ministério, mesmo que isso lhe cause dor e sofrimento. Versículo 20. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas estão rompidas. Os meus filhos foram-se de mim, e já não existem. Não há mais ninguém que estenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas. Significado do versículo 20. Neste versículo, o profeta lamenta a destruição de sua tenda e o rompimento de suas cordas. Ele também menciona a partida de seus filhos e a falta de alguém para estender sua tenda e levantar suas cortinas. O significado desse versículo é que o profeta está expressando sua tristeza e solidão diante da devastação e da perda que ele experimentou. Versículo 21. Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Significado do versículo 21. Neste versículo, Jeremias critica os pastores e líderes do povo de Israel por sua negligência espiritual. Ele diz que eles se embruteceram e não buscaram ao Senhor, e como resultado, não prosperaram e seus rebanhos se espalharam. O significado desse versículo é que a falta de liderança espiritual e a falta de busca a Deus levaram à ruína e dispersão do povo.